Você já teve dor de barriga, sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal? E se eu te dissesse que esses são três dos principais sintomas de câncer de intestino? E isso eu não estou falando de pessoas mais velhas, não, tá? Eu estou falando de todas as pessoas que tiveram esses sintomas, tiveram sintomas que lembram sintomas de câncer de intestino. E hoje eu vou te mostrar aqui alguns sinais silenciosos dessa doença que você ou a sua família precisa ficar atento contra essa doença. Mas vamos lá. Por que esse tema é importante para você? Bom, câncer de intestino, ele é o câncer que mais cresce entre as pessoas jovens e jovens abaixo aí dos 40 anos de idade. Claro que ele ainda é mais comum em pessoas mais velhas, porém, o fato dele estar aumentando em pessoas jovens que deveriam estar longe dessa doença chama muita atenção e por isso que a gente está fazendo essa campanha exaustiva e massiva para você ficar atento e não correr o risco dessa doença. São aproximadamente 45 mil casos novos por ano no Brasil. E como essa doença ela pode ser silenciosa e só aparecer os sintomas depois que ela já está avançada, já foi para outros órgãos e aí ela acaba se tornando muitas vezes incurável e levando, infelizmente, o paciente a óbito, cabe a nós aqui falar muito a respeito disso. Esses 45 mil casos colocam o câncer de intestino no segundo colocado. As mulheres, primeira colocada é o câncer de mama, e nos homens, o primeiro colocado é o câncer de próstata, e por isso que a gente se preocupa em fazer mamografia e os homens se preocupam em fazer exame de toque. Eu sei que os homens, na verdade, muitas vezes não se preocupam com isso. A gente se preocupa e a gente tenta trazer isso o mais de forma mais importante, mais clara possível para os pacientes. Mas se a gente sempre se preocupa com o primeiro colocado, mama e próstata, por que não se preocupar com o segundo colocado? E lembrando que esse segundo colocado, ele é muito grave. Ele é um câncer com potencial alto de levar um paciente a óbito, mesmo quando ele é diagnosticado nos estágios mais precoces, estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Então vamos falar dos 5 principais sintomas silenciosos que os pacientes com câncer coloretal podem apresentar e que precisa chamar a atenção para isso não acabar evoluindo para uma doença mais avançada. Primeiro, sangue nas fezes. Claro que você vai falar, mas espera lá, sangue nas fezes não chama atenção? Veja, muitas vezes, e eu estou falando aqui com muitas pessoas, você provavelmente já deve ter tido algum tipo de sangramento nas fezes, ou no próprio papel higiênico, que você deixou passar. Falar, isso aqui deve ser uma hemorroida, deve ser um machucadinho, deve ser uma fissura. Quem nunca pensou isso, não é verdade? Só que eu tenho inúmeros casos, inclusive o caso de um paciente em torno de 35 a 40 anos, que ele começou a apresentar sangramentos e o pior, ele já tinha histórico de hemorroidas. Quando ele apresentou esse sangramento, ele só achou que fosse uma piora da hemorroida. E aí esse sangramento intensificou e veio junto do nosso segundo sintoma. Mas aí, a hora que ele foi diagnosticar, infelizmente ele estava realmente com câncer de intestino, era um câncer de intestino curável ainda, porém, se ele demorasse mais, ele provavelmente acabaria não conseguindo curar essa doença. E falando do nosso segundo exemplo aqui, do nosso segundo sintoma que esse paciente teve, mudança do hábito intestinal. Veja, se você tem o costume do seu intestino parecer um relógio, todos os dias, no mesmo horário, uma vez por dia, duas vezes ao dia, não importa, cada um tem o seu. Se isso mudar, isso tem que chamar atenção, porque esse é o segundo fator, o segundo sintoma mais clássico do câncer de intestino. Isso eu estou falando de câncer de intestino avançado ou câncer de intestino localizado. Terceiro sintoma silencioso, perda de peso sem causa aparente. Perder peso, muita gente quer, muita gente vai atrás disso, mas lembrando, se você fizer dieta e perder peso, tudo bem. Agora, começar a perder peso sem uma causa aparente, sem dieta, e essa perda de peso chegar até 10% do seu peso total, ou seja, se você tem 60 quilos e perder mais de 6 quilos, por exemplo, sem uma causa clara, chama atenção, precisamos sempre investigar o abdômen. Mas por que pode ser câncer de intestino? Estatisticamente, câncer de intestino é o segundo colocado e ele causa perda de peso, a gente tem que investigar o intestino. Não faz sentido a gente ficar procurando tanta coisa assim, a gente tem que muitas vezes focar. Segunda causa mais comum, câncer de intestino, vamos procurar no intestino. Quarto sintoma silencioso que os pacientes podem ter, um cansaço excessivo. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir dizer o que é um cansaço excessivo no mundo corrido, maluco que a gente vive hoje,
Porém, a gente sabe mais ou menos o nosso padrão, a nossa energia diária. Começou a perceber que sem nenhum motivo você está perdendo energia, e principalmente se você for ao médico e ele acabar falando para você que você está com uma anemia, e essa anemia pode ser a causa do seu cansaço excessivo, é um baita sinal de alarme. Esse sinal de alarme, essa anemia sem causa conhecida, é muito comum. E aqui também, se eu estiver falando com pessoas, profissionais da saúde, principalmente pessoas idosas, se tiver anemia sem causa aparente, precisa procurar um tumor de intestino. Isso porque o tumor de intestino pode ficar ali sangrando, sangrando, perdendo um pouco de volume ali de glóbulos vermelhos diariamente. Por muito tempo, isso pode levar a uma anemia. As mulheres, por exemplo, mensalmente elas podem ter anemia por conta da própria menstruação. Então, idade fértil, mulher ter anemia é comum? É comum. Passou da menopausa, ter anemia é comum? Não é comum. Homem ter anemia é comum? Não. Então, todos esses grupos que eu disse aqui, se tiver anemia, precisa investigar, geralmente com uma colonoscopia. E o quinto sintoma silencioso é a sensação de evacuação incompleta. A evacuação, ela acaba esvaziando a ampola retal. Se essa sensação, ela se mantiver por muito tempo, mesmo depois você evacuando, terminando de evacuar, muitas vezes até entrando com manobras manuais para poder esvaziar o intestino. Isso é super comum, a gente vê isso muitas vezes acontecer com os pacientes. E essa sensação, evacuação incompleta, peso na região do ânus, a gente precisa sim investigar. Tá, ok, mas quando procurar ajuda? Antes da gente falar isso, se esse vídeo está te ajudando, compartilha esse vídeo, comenta aqui se você sabia disso, mas clique no gostei, porque a gente precisa fazer esse canal crescer para chegar com informações de qualidade para o maior número possível de pessoas e quem sabe a gente salvar vidas que nem saberiam, nunca teriam acesso a esse tipo de informações. Então eu conto com você. A gente deve procurar ajuda quando esses sintomas eles são persistentes. E a gente chama de sintomas persistentes quando eles estão mais de 14 dias, geralmente. Mas claro, gente, números são simplesmente uma sugestão. Percebeu que seu corpo está estranho? Sempre procurar ajuda. Lembrando, procurar ajuda também. Histórico familiar, principalmente de primeiro grau de câncer de intestino. Mãe, pai, irmãos ou filhos com câncer de intestino. Se você teve um filho com câncer de intestino, você também precisa procurar ajuda. A partir dos 45 anos, todas as pessoas fazerem colonoscopia diagnóstica, independente de ter ou não sintomas. E como prevenir ou fazer o diagnóstico precoce? A boa notícia aqui é que o câncer de intestino, quando a gente faz a colonoscopia certinha, ou seja, a partir dos 45 anos, de forma trimestral ou a cada 5 anos, quando não tem pólipo, ou a cada ano, quando tem pólipo, e se a gente fizer, primeiro, a colonoscopia correta, ter hábitos saudáveis de vida, a chance de você morrer de câncer de intestino é muito baixa. É uma doença que, infelizmente, tem aumentado, que se a gente fizesse colonoscopia em todas as pessoas a partir dos 45 anos, essa doença poderia, inclusive, eu ouso aqui a dizer, ela estaria quase, quase, quase erradicada. Não dá para dizer isso, óbvio, mas a gente consegue muitas vezes tirar o pólipo antes dele virar câncer. Então, a gente conseguiria fazer com que o pólipo não se transformasse em câncer e a pessoa acabar não ficando doente. Outras questões, hábitos de vida, bebida, obesidade, tabagismo, consumo de carne vermelha, consumo de embutidos, esses são os principais fatores de riscos modificáveis, ou seja, esses que eu disse, você pode modificar. Fatores de risco que não dá para mudar, infelizmente, a idade, pessoas mais velhas têm mais chance de ter câncer de intestino. E histórico familiar, pessoas que tiveram câncer na família têm mais risco de ter. Se você chegou até aqui, parabéns, significa que você está cuidando de você e se preocupando provavelmente com alguém da sua família. E agora, se eu entreguei isso para você, eu quero te pedir um favor. Clica no gostei, compartilha esse vídeo com alguém, porque você fazendo isso, você também pode ajudar alguém a diminuir o risco de morrer ou de ser diagnosticado com câncer de intestino. Então eu fico por aqui, em breve eu trago mais vídeos para você, para a gente ficar junto aí na luta contra o câncer.